CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia, eu sou Arivaldo Laurindo e estamos chegando com a edição deste sábado do programa CBN Universidade. Bom dia, eu sou Edson Tavares. O CBN Universidade é uma parceria da Rádio CBN Campina Grande com a UEPB, através da Coordenadoria de Comunicação Institucional. É feito por servidores e estagiários da UEPB, servindo também de prática e aperfeiçoamento para os alunos do curso de jornalismo. No CBN Universidade deste sábado, a gente traz informações sobre o edital para a nova turma de especialização em gestão pública na modalidade à distância. Luciano Nascimento participa do CBN Universidade com o seu quadro Direito e Cidadania. Está aberto o processo seletivo simplificado para preencher vagas temporárias em vários campos da UEPB. Projeto de extensão garante o reaproveitamento de óleo de cozinha e vem orientando moradores de Catolé do Rocha. Editora da UEPB faz pré-lançamento de um novo livro que traz reflexões sobre a obra O Mito do Desenvolvimento do paraibano Celso Furtado. Festival Audiovisual Comunicurtas chega à 19ª edição e lança edital para inscrição de filmes. E ainda, a iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura trabalha a arte para promover saúde mental. Então, fica sintonizado que o CBN Universidade está começando agora. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. E a gente inicia com oportunidade de especialização em gestão pública. O curso é na modalidade à distância e está formando a 4ª turma. Quem tem detalhes é a pró-reitora adjunta da PROEAD, Shirleide Alves dos Santos. A Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação à Distância, PROEAD, da Universidade Estadual da Paraíba, informa que está com o edital aberto para o processo seletivo simplificado do curso de especialização em gestão pública, na modalidade à distância. O curso faz parte do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, PENAP, que foi lançado em 2009 pela Universidade Aberta do Brasil. O foco do PENAP é a formação de agentes públicos com o objetivo de contribuir para a melhoria dos quadros e das atividades desenvolvidas por órgãos municipais, estaduais e federais. As pessoas interessadas devem acessar o site da Comissão Permanente de Concursos, CPCOM, na página da UEPB, na aba Processos Seletivos PROEAD. O edital é o número 008 de 2024. A pessoa deverá realizar sua inscrição até o dia 28 de agosto e deverá escolher um polo de atendimento para a realização das atividades presenciais, como também a vaga a qual concorrerá. Pode ser ampla concorrência ou nas cotas. Após a inscrição, toda a documentação solicitada deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico que consta no edital. Ao todo, são 150 vagas, distribuídas nos polos de Campina Grande, João Pessoa, Pombal, São Bento e Livramento. O resultado final será divulgado no dia 27 de setembro e as matrículas acontecerão entre os dias 30 de setembro e 7 de outubro, presencialmente ou por procuração pública lá no polo escolhido. A previsão do início das aulas é o dia 14 de outubro. Depois de preencher o formulário de inscrição, todos os documentos exigidos no edital precisam ser enviados por e-mail para o endereço eletrônico g.publica.pnap@setor.uepb.edu.br. Agora é a hora de participação de Luciano Nascimento no quadro Direito e Cidadania aqui no CBN Universidade. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia, ouvintes do CBN Universidade. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Bem, ouvintes, o tema de hoje é FGTS, o denominado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E, finalmente, uma notícia boa para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Muito bem, o FGTS, que é traduzido como uma garantia, um direito de todas e todos os trabalhadores, aqueles e aquelas que exercem suas funções à luz da CLT,
da Consolidação das Leis do Trabalho com carteira assinada e, portanto, são reconhecidos como empregados registrados legalmente, de um lado, nessa relação capital e trabalho, e do outro, os empregadores, os denominados empregadores e, portanto, aqueles que efetuam os pagamentos em folha salarial ou folha mensalmente de recebimento desses trabalhadores e trabalhadoras. E vamos falar, portanto, dessa garantia, desse direito constitucional do trabalhador e da trabalhadora, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E esses trabalhadores e trabalhadoras têm, portanto, esse direito à luz de que estruturas normativas. Estamos falando de FGTS e a trabalhadora e o trabalhador têm o direito de recebê-lo quando à luz de uma demissão sem justa causa, quando diante de uma situação de financiamento imobiliário ou até mesmo em situações de construção de campanhas do governo federal para o saque do FGTS, ou quando estamos à luz de situações extraordinárias em que o próprio governo federal, portanto, numa política social e com previsão normativa, concede o acesso ao FGTS ou o saque do FGTS pelos trabalhadores, e, portanto, são essas as situações. O fundo, criado para proporcionar uma estabilidade financeira aos trabalhadores e trabalhadoras com registro em carteira ou com a denominada carteira assinada ou no regime de CLT, é uma conquista de todas e todos os trabalhadores. E que, portanto, esse FGTS é destinado a esses personagens do mundo do trabalho, da força do trabalho, e que podem ser interpretados como destinatários legítimos desses recursos financeiros. Trabalhadores com carteira assinada, portanto, os empregadores têm que recolher um total da folha de pagamento de 8% para esses trabalhadores. Mas também estão ou aparecem nesse cômputo os denominados jovens aprendizes, que têm direito a 2% do recolhimento da sua folha salarial. Mais ainda, os empregados e as empregadas domésticas, que têm o direito a 11,2% de recolhimento sobre a folha salarial. Neste último caso, empregados e empregadas domésticas, esses têm que cumprir um requisito, ou alguns requisitos, melhor dizendo. Tem que estar com inscrição na Previdência Social, tem que o empregador ter uma matrícula no cadastro especial do INSS, e assim, portanto, serão contemplados. Uma observação que cabe e tem todo sentido é uma explicação sobre o denominado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os recursos que são recolhidos pelos empregadores mensalmente e que vão para a conta do trabalhador e da trabalhadora, eles não ficam lá armazenados ou parados, não. Esses recursos eles são conduzidos para um fundo de investimento da Caixa Econômica Federal, que tem um rendimento de 3% ao ano, mais a taxa referencial, a denominada TR. E esses recursos vão para o trabalhador, por exemplo, naquela perspectiva de uma demissão sem justa causa, da ordem de 40%, que se caracteriza como multa em cima dos vencimentos do trabalhador. E qual é a notícia boa, então, Luciano, para o trabalhador e a trabalhadora brasileiras? É de que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço efetuará uma distribuição de 65% dos recursos que lá se encontram, ou dos lucros no investimento desses recursos no fundo de investimento gerido pela Caixa Econômica Federal. O Ministério do Trabalho e do Emprego, junto com o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, informou agora no final de julho, de que lá se encontram 15,2 bilhões de reais a serem distribuídos para os trabalhadores e as trabalhadoras. E quais os trabalhadores e trabalhadoras que irão receber esses recursos? Primeiro, temos que ter a ideia de qual é o índice dessa distribuição, E o Ministério do Trabalho e Emprego, com o Conselho Curador do FGTS, divulgaram o índice de 0,02693258%, que deve ser multiplicado pelo índice
do saldo dos recursos que constam na conta do trabalhador até 31 de dezembro de 2023. Por exemplo, digamos que o trabalhador, seu Antônio Macedo, tenha lá na sua conta hoje, né, R$10.000, ou que ele tinha lá em 31 de dezembro de 2023. Então, esses R$10.000 farão com que ele tenha um direito a mais de 269,33 centavos nessa conta. Ou seja, o seu Antônio Macedo terá agora R$10.269,33. É esse o índice. Observação: nós estamos falando de recursos, né, que estão na conta do trabalhador até 31 de dezembro de 2023. Para os trabalhadores que tiveram suas carteiras registradas e, portanto, ingressaram no sistema da CLT a partir de 2024, esses não têm direito, portanto. E o rendimento desse fundo do FGTS gerido pela Caixa Econômica Federal, no ano de 2023, foi de 7,78% ao ano. A inflação foi de 4,62%. E, portanto, os trabalhadores e trabalhadoras da CLT com carteira assinada e com depósito em conta até 31 de dezembro de 2023 têm o direito a esse reajuste no montante geral que se encontra na sua conta. Portanto, o Conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço informou que serão contempladas 218,6 milhões de contas de trabalhadores, o que significa dizer ou afirmar um montante de 130,8 milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros que terão o valor de suas contas ou o saldo de suas contas até 31 de dezembro de 2023 reajustados por esse índice que acabamos de nos referir. Inclusive, e para concluirmos, portanto, a lei estabelece que a distribuição desses recursos, ou seja, o direcionamento desses recursos às contas dos trabalhadores, às respectivas contas dos trabalhadores, deve acontecer até 31 de agosto de 2024. Ouvintes do CBN Universidade. Obrigado, Luciano, e até a próxima oportunidade com o quadro Direito e Cidadania. É hora do intervalo. No próximo bloco, trazemos um projeto bem interessante que garante reaproveitamento de óleo de cozinha e tem orientado a população de Catolé do Rocha. E ainda tem edital aberto para processo seletivo na UEPB. CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da UEPB, que oferece 14 vagas temporárias em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. O edital prevê vagas para os campos de Campina Grande, Lagoa Seca, Catolé do Rocha e Araruna. A primeira fase será uma prova escrita, objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todas as funções. Já a segunda fase consta de prova prática de caráter eliminatório e classificatório para as funções de auxiliar de laboratório, análises clínicas, atendente de consultório dentário, técnico em laboratório, hidráulica, técnico de prótese dentária, técnico de radiologia, técnico em laboratório, biologia, técnico em laboratório, fitopatologia, técnico em laboratório, morfofisiologia, técnico em laboratório, manutenção de equipamentos odontológicos e bibliotecário. A prova de títulos é de caráter classificatório para as funções de bibliotecário, nutricionista e pedagogo. As inscrições estão abertas até o dia 15 de setembro e devem ser feitas através do site da universidade, uepb.edu.br. Essa seleção tem validade de 1 ano a partir da homologação do resultado, podendo ser renovada por mais 1 ano. Todos os detalhes do edital você também confere no site da universidade. E falamos agora sobre um projeto da UEPB que orienta sobre o reaproveitamento do óleo de cozinha. A iniciativa vem do campus de Catolé do Rocha. Sabe aquele óleo que a gente utiliza para fritar alimentos na cozinha? Pois é, quando descartado de forma incorreta, esse óleo acaba sendo agente de poluição da natureza. Pensando nisso, um projeto desenvolvido na Escola Agrotécnica do Cajueiro, da UEPB, que fica em Catolé do Rocha, no sertão paraibano,
visa conscientizar para um descarte correto desse óleo e o reaproveitamento na fabricação de sabão. Vamos saber os detalhes deste projeto na reportagem de Micaela Nogueira. Um projeto voltado para o reaproveitamento de resíduos, evitando a poluição do meio ambiente. Essa é a ideia do projeto chamado Reutilização do Óleo de Cozinha Residual como ferramenta para a educação ambiental. É desenvolvido na Escola Agrotécnica do Cajueiro da UEPB, em Catolé do Rocha, sob a coordenação da professora Daniele Lucena. A principal forma e a mais acessível, para reutilizar ou reaproveitar esse resíduo é por meio da fabricação do sabão. Então, essa reutilização evita o descarte incorreto desse óleo em ralos, e pias, e impede que ele seja, descartado na natureza sem nenhum tratamento e contamine assim, fontes de água potável como rios, lençóis freáticos, açudes e também os solos, Alguns dados de fontes de pesquisas confiáveis, afirmam que 1 litro de óleo descartado na natureza de forma incorreta chega a contaminar até 25 mil litros de água. Então, nesse contexto, o principal objetivo desse projeto é incentivar o descarte correto ou o reaproveitamento do óleo de cozinha entre os estudantes em nível médio e técnico da Escola Agrotécnica do Cajueiro, que está localizada aqui no município de Catolé do Rocha. A professora explica que o projeto é desenvolvido por etapas e busca envolver tanto os estudantes de nível médio e técnico da Escola Agrotécnica do Cajueiro, quanto toda a comunidade do Campus 4 da Universidade Estadual da Paraíba. Onde a primeira etapa é um levantamento de dados que busca conhecer o que os nossos estudantes já trazem sobre o tema, é basicamente para fazer um mapeamento do conhecimento prévio dos nossos estudantes. A segunda etapa do projeto é uma palestra, que é onde são discutidos, os objetivos do projeto e a importância, econômica e ambiental também da reciclagem do óleo de cozinha, bem como as formas corretas, para fazer o descarte e o reaproveitamento desse resíduo, A terceira etapa ela visa a divulgação de pontos de coleta no Centro de Ciências Humanas e Agrárias do Campus 4, onde os estudantes eles podem trazer o seu óleo usado de casa, não só os estudantes, mas toda a comunidade do Campus 4, e deixar nesses pontos de coleta. E esse óleo ele é utilizado nas oficinas, Essas oficinas elas são práticas, e elas visam de fato demonstrar a metodologia e os cuidados necessários no preparo desse sabão ecológico, desse sabão à base do óleo de cozinha. E aí as etapas seguintes são a doação do sabão produzido entre os estudantes e com isso se divulga o projeto e esses estudantes eles atuam como multiplicadores desse conhecimento. Os estudantes envolvidos com o projeto participam das várias etapas. Matheus Felipe é aluno do Bacharelado em Agronomia no Campus 4 da UEPB. Atualmente, ele é bolsista do projeto de extensão. O nosso principal objetivo é incentivar esses alunos, esses estudantes de nível médio e técnico, a incentivar o descarte correto e o reaproveitamento desse óleo de cozinha. Então, para isso, são realizadas algumas ações de conscientização dentro da escola, que nosso principal alvo são esses alunos. Claro, é de suma importância para eu poder agregar tanto dentro no ambiente escolar como fora do ambiente escolar. É um tema educativo de grande importância, então é preciso a gente ter esse olhar, é preciso a gente falar sobre um pouco mais dessa reutilização do óleo de cozinha residual. Assim, ao atuar na reciclagem de resíduos e conscientização da sociedade, o projeto traz uma importante contribuição para as questões ambientais tão debatidas atualmente, como explica a professora Daniele. Bom, considerando que os recursos naturais são finitos e pensando nas gerações futuras, a partir do século XX, o mundo começou a falar
sobre a importância do desenvolvimento sustentável, que tem como princípio básico o equilíbrio entre crescimento econômico e o suprimento das necessidades das futuras gerações. Dentre as preocupações elencadas e que precisam de soluções urgentes estão o descarte de resíduos no meio ambiente. Dentre as alternativas, a reciclagem ela representa um importante meio para amenizar o problema da poluição causada pelo descarte incorreto de materiais. Entretanto, é necessário empenho e conscientização da sociedade para a efetivação dessa ação. Dentre os resíduos, causadores de poluição, está o óleo de cozinha, que pode ser reaproveitado para diversos fins, como a produção de resinas para tintas e vernizes, detergentes, sabões, amaciantes de roupa, sabonetes, rações para animais, dentre outros. Contudo, dentre as alternativas citadas, a produção de sabão tem se mostrado uma alternativa viável para o reaproveitamento desse resíduo, por ser um processo de baixo custo, com fácil manuseio dos produtos utilizados e que possibilita o total reaproveitamento do óleo, podendo também gerar renda por meio da venda do sabão produzido, contribuindo assim para a proteção do meio ambiente e gerando desenvolvimento econômico local. Além disso, a reciclagem do óleo impede que esse resíduo ele seja descartado na natureza e favorece a preservação da saúde pública, impedindo a proliferação de mosquitos, baratas e ratos nas áreas contaminadas com o resíduo. Micaela Nogueira para o CBN Universidade. Obrigado, Micaela Nogueira, pelas informações. Agora vamos falar sobre pesquisa científica de projeção internacional. Um peixe venenoso, muito comum na região Nordeste, é o foco de um trabalho apresentado no 11º Encontro Internacional de Toxinologia da Companhia de Comunicação Biomédica de Oxford, no Reino Unido. O estudo vem sendo desenvolvido em colaboração com o Laboratório de Peixes da UEPB, com auxílio de recursos financeiros do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração Rio Paraíba Integrado, o PELD-RIPA-UEPB. A pesquisa é feita pela estudante do Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade, Melchile Torres, sob a orientação da professora Carla Luna, do Departamento de Biologia. O título do trabalho apresentado é Representações Sociais de Pescadores de Marisqueiras sobre o Peixe Niquim em Barra de Mamanguape, Paraíba. O objetivo é analisar as relações dessa comunidade com os envenenamentos causados por esse peixe. Os resultados mostram que a dor é a palavra mais relacionada ao animal. Segundo a professora, isso indica a gravidade do envenenamento, para o qual não existe tratamento específico no país. Os pescadores são uma população em vulnerabilidade que lida com esse risco todos os dias. É importante dizer que o peixe é muito comum, tanto em águas doces quanto salgadas do Nordeste. O contato com ele pode resultar em dor muito intensa e o envenenamento pode trazer consequências mais sérias. Por isso é importante procurar atendimento médico. Vamos fazer mais uma pausa no nosso programa. No próximo bloco tem os detalhes sobre o novo livro da editora da UEPB sobre o paraibano Celso Furtado, referência em desenvolvimento regional. O CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, PPGDR, e a editora da Universidade Estadual da Paraíba, EduEPB, realizaram o pré-lançamento do livro Celso Furtado e o Mito do Desenvolvimento 50 anos depois. A obra é composta por artigos científicos diversos e traz visões atuais sobre as reflexões de Celso Furtado. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse livro na reportagem de Micaela Nogueira para o CBN Universidade. O livro chamado Celso Furtado e o Mito do Desenvolvimento 50 anos depois é composta por 12 artigos científicos que revisitam a obra O Mito do Desenvolvimento de Celso Furtado e trazem interpretações a partir da realidade contemporânea. Os organizadores do livro são os professores e pesquisadores Sidoval Moraes de Souza, Fernando Macedo, Ivo Marcos, além de Luciano Albino, que falou um pouco sobre a obra. Inicialmente, é importante destacar como Celso Furtado é um autor importante
para o debate sobre desenvolvimento, Nordeste, Brasil, América Latina, e que essa obra que foi publicada em 74, que é o Mito do Desenvolvimento Econômico, é uma obra que é um marco sobre os estudos do desenvolvimento e subdesenvolvimento mais ainda. E naquela ocasião, o Furtado já apontava os limites ou os perigos de um crescimento econômico sem determinados cuidados, como, por exemplo, o meio ambiente. Então, o debate ambiental, que estava se iniciando em outras áreas, foi trazido esse debate para a questão do desenvolvimento, quando Furtado colocava os limites do que seria um desenvolvimento naqueles padrões de consumo, por exemplo, americanos, que o capitalismo crescendo da forma que estava, o planeta não teria condições de dar conta de recursos naturais para as demandas da indústria. Então, o mito do desenvolvimento econômico é, na verdade, um texto crítico sobre as consequências de um desenvolvimento sem o devido planejamento, sem o devido olhar para a questão ambiental. Portanto, a palavra mito aponta para essa ideia de um perigo, de uma fantasia de acreditar num desenvolvimento irresponsável. E aí essa temática que foi levantada há 50 anos atrás, ela está mais viva do que nunca, por conta das questões climáticas, né? E de como esse debate ele é muito urgente hoje para a gente pensar, por exemplo, a questão das energias renováveis, os impactos do desenvolvimento no meio ambiente hoje. E aí esse livro que nós organizamos, eu, Sidoval, o professor Ivo, o professor Macedo, ele é um livro que aponta para uma revisitação, vamos usar até essa palavra assim. Ele é uma leitura atualizada dessa obra, pensando muito os dias de hoje. Quer dizer, como ela é uma obra inaugural e que se torna clássica, como é que ela, de alguma maneira, traz ainda luzes para a gente pensar a nossa realidade atual. E aí nós temos contribuições as mais diversas do Brasil inteiro. Pessoas que estudam não somente a obra de Celso Furtado, mas que têm trabalhado muito nessa perspectiva de pensar as consequências do desenvolvimento hoje. A pesquisadora Natasha Evelyn faz mestrado em Sociologia na Universidade Federal de Pernambuco. Ela assina um dos artigos em parceria com o professor João Moraes de Souza. O artigo ele revisita o texto do Celso Furtado, Mito do Desenvolvimento, para falar especificamente do contexto cultural da obra, apontando como o desenvolvimento também perpassa por aspectos culturais, apontando principalmente a cultura popular como um vetor de desenvolvimento local, cultural e interdependente. O Mito do Desenvolvimento é uma das obras mais referenciadas de Celso Furtado, que é um dos autores da base teórica do mestrado em Desenvolvimento Regional da UEPB. Celso Furtado ele é referência obrigatória, né, para o nosso mestrado, e a trajetória do nosso programa se confunde com as ideias, com a obra de Celso Furtado, no sentido de que as bases teóricas trabalhadas pelos professores no programa é voltada para um desenvolvimento econômico com justiça social. Né, um desenvolvimento econômico que inclusivo, um desenvolvimento participativo, um desenvolvimento que Celso Furtado já coloca isso, né, no seu pensamento, questionando um modelo dominante, imperialista, só voltado para as elites econômicas, né? Então é um desenvolvimento compromissado com a justiça social. E para a gente ter o nosso Celso Furtado aqui, nosso paraibano, é motivo de orgulho a gente poder contar com a referência dele, com a obra dele, por isso que o programa vem numa série de eventos, seminários, o centenário de Celso Furtado, obras, enfim, de forma a sempre trazer à luz seu pensamento, suas ideias atuais, né, que dão conta de nossa realidade atual. O livro Celso Furtado e o Mito do Desenvolvimento 50 anos depois ainda não está disponível, mas em breve será lançado nas versões e-book e impresso. Para quem se interessa pelo tema, a EDU-UEPB tem outros livros com temáticas relacionadas às contribuições de Celso Furtado. Micaela Nogueira para a CBN Universidade. Obrigado, Micaela. E só lembrando que o site da editora universitária da Universidade Estadual da Paraíba é eduepb.uepb.edu.br. Falando um pouco mais sobre Celso Furtado, ele nasceu em 1920 na cidade de Pombal, no sertão paraibano. Em 1944, concluiu o bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade Nacional de Direito, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Em 1946, ingressou no doutorado em Economia da Universidade Paris-Sorbonne, na França, concluindo em 1948, com uma tese sobre a economia política brasileira no período colonial. Fez pós-doutorado em 1957 na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Voltando ao Brasil, durante o governo de Juscelino Kubitschek, criou a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, em 1959. Já em 1962, no governo de João Goulart, foi nomeado o primeiro-ministro do Planejamento do Brasil. Em 1964, teve seus direitos civis e políticos cassados, iniciando um exílio que durou 21 anos. Em 1979, casou-se com a segunda esposa, a jornalista e tradutora Rosa Freire de Aguiar, com quem viveu até o final de sua vida. Ele faleceu em 2004. O evento de pré-lançamento do livro Celso Furtado e o Mito do Desenvolvimento 50 anos depois, que aconteceu no campus 1 da UEPB, teve como conferencista a viúva do paraibano Celso Furtado, Rosa Freire de Aguiar, que assina o prefácio da obra. Vamos ouvir o que ela disse sobre o livro. Que eu acho o seguinte, quer dizer, tem que pensar no Celso? Tem, eu acho que tem, eu fico muito contente. Mas é aquela coisa, quer dizer, ele trouxe até aqui, até 2004, quando ele morreu, ele levou até aqui. Daqui adiante, digamos, alguns princípios dele podem ser pensados e levados adiante, mas é levar adiante. E eu acho que esse livro que o Sidoval organizou com outros professores daqui, eu acho que eles estão levando adiante, que é o desenvolvimento regional, que é o desenvolvimento local, que é o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, outros adjetivos que hoje em dia tem que se juntar no próprio conceito de desenvolvimento. E eu acho que é isso, quer dizer, pode partir de lá, porque foi um pensador importante na nossa história, mas tem que ir adiante. Mais ou menos eu acho que esse livro é um passo adiante. E é um passo grande, é um passo ambicioso e é um passo que vai ser dado por vocês, da jovem geração, vocês têm que ir adiante. Durante a sua fala, Rosa explicou o contexto no qual Celso Furtado escreveu o livro O Mito do Desenvolvimento. Celso, na verdade, foi em 74 que ele escreveu o Mito e ele estava de professor visitante na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E aí é quando sai, ele estava lá, e é quando sai esse relatório do Clube de Roma, mostrando o que ele chamava de os limites do crescimento. É curioso você ver hoje, quer dizer, eu agora reli aqui e acolá o texto, e o que hoje talvez a gente faça com o telefone celular, naquela época era um grande progresso. Ele não chamava nem informática, chamava, Ciências da Informação. Então, na verdade, hoje seria metadados, seria um projeto. Quer dizer, eles conseguiram pela primeira vez, e foi o grande mérito desse relatório, eles conseguiram pela primeira vez medir o custo ambiental em todo o planeta. Isso foi, e processar isso no computador. Isso foi um grande feito na época, né? Hoje em dia você faria com muita facilidade, na época não. Então o Celso estava lá, teve a oportunidade de ler esse relatório rapidamente, e ficou muito assustado. Ele não só, vários cientistas sociais da Europa, economistas, historiadores, ficaram muito alarmados com aqueles documentos que estavam reunidos ali, mostrando que se a sociedade de consumo que havia na Europa, nos Estados Unidos, se planetarizasse, não ia ter planeta que bastasse, né? Os rios, a poluição dos rios e das águas, de modo geral, ia ser assustadora, a destruição de solos, de florestas, o desmatamento, tudo isso eram consequências que eles já previam, e faz 50 anos isso, né? E de lá para cá só piorou, né? Quer dizer, eu acho que esse ensaio de Celso tem o mérito de ter posto, digamos, o dedo em alguns pontos que realmente estão piorando, portanto já não é uma coisa de ontem, de anteontem, já vem de muito tempo. Eu acho que esse é o mérito e como ele vê isso para os países ainda não desenvolvidos. No caso, na época éramos nós hoje em dia já caminhamos muito, mas ainda estamos na diferença em relação aos mais desenvolvidos. Acho que esse é o grande mérito do livro. Rosa Freire também destacou que logo após escrever O Mito do Desenvolvimento, Celso Furtado escreveu outros 2 livros também importantes para apontar os diversos lados do seu pensamento sobre o desenvolvimento. 2 anos depois ele escreve um outro livro em que ele põe em dúvida, digamos, ou em xeque, as ferramentas com as quais os economistas trabalhavam. Ele achava que os economistas, mais do que nunca, tinham que trabalhar com a história, com a sociologia, com a ciência política, com a filosofia, enfim, quadro muito mais amplo. Aí ele dá o nome a esse segundo livro, que é de 76, o Prefácio à Nova Economia Política. Ele faz uma provocação como se aquele livro fosse um prefácio de uma nova economia política. A ideia seria essa, né? Ele dá esse título. E mais 2 anos, ele escreve outro livro, publica em 78,
58, chamado Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, que aí ele incorpora mais ainda a dimensão da criatividade. Quer dizer, você pode ter acumulação econômica, se quiser, mas você tem que ter criatividade. Quer dizer, daí ele incorpora os valores culturais, os valores tradicionais de cada sociedade, tudo isso para ter em conta que o projeto tem que ser um projeto em conjunto. Senão não adianta pensar só em desenvolvimento de ter mais 2 geladeiras em vez de uma, isso tudo bem, é muito bonito, mas não é por aí. E, sobretudo, a coisa das diferenças, as disparidades regionais. Né? Já na época seria do Brasil e de outras partes do mundo, mas dentro do Brasil, ele depois vai descobrir, já tinha descoberto antes, as disparidades entre o Centro-Sul e o Nordeste, né? E por aí vai. Hoje em dia, tudo isso você sente em qualquer cidade grande, você sente, eu moro no Rio de Janeiro, você sente disparidades imensas, gigantescas entre a zona mais privilegiada e as comunidades, as chamadas comunidades. E por aí você vai, quer dizer, as disparidades estão na rua, né? A gente vê isso cada vez mais, né? Rosa Freire ressaltou ainda que, mesmo escrevendo sobre desenvolvimento, Celso Furtado se dizia teórico do subdesenvolvimento. Ele achava que o desenvolvimento já tinha havido vários cientistas, vários economistas que tinham teorizado sobre isso. A teoria que andava na moda nesse momento, quando o Celso começa a se interessar por esse assunto, é que é um teórico que dizia que como quem diz, vocês subdesenvolvidos não se preocupem, isso é uma etapa pela qual vocês chegarão ao verdadeiro desenvolvimento. E Celso percebeu que não era isso, quer dizer, nós não estávamos numa etapa, nós éramos estruturalmente, nós tínhamos problemas estruturalmente dos países subdesenvolvidos. E se você olha um pouco em torno, outro dia eu peguei uma avenida, que até tinha o nome do Celso e tal, quando você olha do lado tem uma favela quase de palafita, quer dizer, e os carros de luxo nas pistas, quer dizer, tudo continua. A gente tem que pensar muito nisso, em saber por que é que o subdesenvolvimento permanece e até se reproduz em certas sociedades desenvolvidas, que é o nosso caso. Por que o subdesenvolvimento continua? Essa que era a ideia dele, que merecia uma reflexão, uma teorização à parte. Agora é hora da nossa última pausa. Depois do intervalo, tem os detalhes do novo edital do Comunicurtas UEPB. E ainda, você vai conhecer a iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura que trabalha a arte para promover saúde mental. É um instante só. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Começamos nosso último bloco com informação sobre a 19ª edição do Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB, que abriu edital para a inscrição de filmes para todas as mostras competitivas. As inscrições estão abertas até o dia 7 de setembro. O coordenador-geral do festival, Hipólito Lucena, falou um pouco sobre como deve ser a edição deste ano. O Festival Audiovisual de Campina Grande, o Comunicurtas, chega no ano de 2024 agora, a sua 19ª edição. São quase 20 anos de história, contada, montada, vivida, reconstruída sempre. E para essa edição de 2024 a gente está trazendo como temática uma junção de ações, atividades que a gente está chamando de imagem, cidade e movimento. Ou seja, a gente tenta com a temática do festival, além dos processos pedagógicos, de oficinas, debates, workshops e das sessões de exibições de filme, a gente tem que fazer uma reflexão geral sobre o comportamento, como a gente já começa a avaliar as ações da nossa sociedade nessa contemporaneidade pós-pandemia, que a gente aprendeu muito, se houve um corte muito forte da maneira de viver antes da pandemia, pós-pandemia, a gente está nesse novo reaprender e readaptar-se, recriar-se. Então, a temática do festival passa muito nessa ideia de tentar entender agora como, a partir da ideia da imagem, que nós passamos a viver uma sociedade imagética, quer dizer, o online, a tela, passou a ser muito presente na vida de todo mundo. Então, agora a gente vai fazer esse recorte de entender essas relações nos espaços urbanos das cidades e como esses movimentos acontecem. Então, a curadoria vai trabalhar nesse sentido. As ações também vão perpassar por essas caracterizações e interpretações para que a gente possa compreender essa vivência social. E como uma homenagem geral do festival, nós vamos trabalhar, como temos feito ao longo dos anos, uma outra linguagem artística. Desse ano nós vamos trabalhar com a linguagem do teatro. Nós teremos participações de convidados, de espetáculos, inclusive exibições e encenações de espetáculos teatrais, como o espetáculo Sinapse Davem, da Casa de Zoé, uma companhia extremamente importante do Teatro Contemporâneo Nacional de Natal, dirigido pelo
grande ator César Ferrari, tem na companhia a Casa de Zoé, e como atriz também a Tetina Medeiros, o Igor Fortunato, um monte de Grace Kelly, enfim, um monte de gente bacana que vem com uma linguagem nova, de um espetáculo adaptado, um espetáculo de rua, adaptando para o palco. Teremos também outras participações de outros grupos da Paraíba. Então nós teremos agora do mês de setembro até chegar a data final do festival, que vai acontecer de 27 a 30 de novembro, o ápice do festival, mas até lá nós vamos ter atividades. Então celebrando o teatro, celebrando as artes, celebrando a sociedade, celebrando as cidades e celebrando a sociedade como um todo nessa transformação pós-pandemia. Então essa é uma ideia que a gente está desenvolvendo. O festival é um festival pujante, a gente faz inter-relações permanentemente o ano todo, com diversas outras ações culturais, artísticas, sociais, as mais diversas manifestações. A gente está no circuito dos festivais da Paraíba, rodando quase todos os festivais, interagindo com eles, colaborando, construindo. Então é esse que faz o Comunicurtas, essa síntese do que se pensa sobre produção audiovisual, sobre a produção fílmica no estado da Paraíba, assim, bem particularmente. E é isso, espero que todos possam, quem tem com trabalho aí, possa escrever seu filme, para que a gente possa celebrar logo mais um grande evento para a nossa cultural, para a nossa cidade. Para se inscrever, é só preencher o formulário disponível no site da universidade. Os interessados podem participar em diferentes categorias. O Comunicurtas, o EPB, traz as mostras competitivas Tropeiros da Borborema, para produções locais, Mostra Brasil, para filmes nacionais, Mostra Estalo, com material de até 1 minuto de duração, Mostra Tropeiros de Telejornalismo, que avalia produções audiovisuais com conteúdos jornalísticos, Mostra Som da Serra, para clipes musicais, e ainda a Mostra Trop Kiers, e a Mostra Território e Liberdade. A edição deste ano do Comunicurtas ainda tem a Mostra Cineteia, que não é competitiva, mas abre espaço para exibição de produções feitas pelos pontos e pontões de cultura e de todas as regiões brasileiras. E só reforçando, tá? Que as inscrições ficam abertas até o dia 7 de setembro. A 19ª edição do Comunicurtas UEPB será realizada no período de 27 a 30 de novembro em Campina Grande. A gente traz agora uma iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura da UEPB, que usa a arte para falar sobre depressão e suicídio nas escolas públicas e conscientizar sobre a importância da saúde mental para todos. Confere aí na reportagem de Tiago Vasconcelos. Utilizar a arte como forma de salvar. É essa a proposta do projeto Convite para a Vida, uma reflexão sobre a existência a partir da arte. O projeto faz parte da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Estadual da Paraíba. O objetivo é levar a discussão sobre a valorização da vida às escolas públicas municipais de Campina Grande, a partir de uma peça de teatro. O coordenador do projeto, José Pereira, explica mais sobre a iniciativa. O projeto Um Convite para a Vida foi elaborado a partir desses indicadores de suicídio, de violência, de adoecimento mental que a gente vem vendo na sociedade, e mais especialmente aos jovens. E o projeto surge para dar uma contribuição, né, dar uma possibilidade de discussão desses temas com esse público que são os alunos na faixa etária da adolescência, por volta de 12, 13, 14 anos. A performance teatral é baseada na peça Convite para a Morte, do dramaturgo paraibano Saulo Queiroz. Fazendo um trocadilho com o título, o projeto Convite para a Vida também promove nas escolas palestras e debates após a apresentação teatral, como explica o pró-reitor adjunto de Cultura da UEPB. O objetivo do projeto é justamente esse, é provocar, levar a possibilidade de discussão de um tema que é caro, que é difícil ser discutido, mas vamos usar a arte para fazer a discussão com os alunos do 9º ano da Rede Municipal de Campina Grande. A partir dessa performance, a gente vai fazer, então, um debate, uma reflexão sobre a existência, utilizando como base a metodologia, a abordagem psicológica chamada de ACP, que traduzindo é abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers, e a partir dessa abordagem a gente vai então fazer uma palestra e na sequência um debate, tentando auxiliar, tentando dar um suporte psicológico a esses jovens, para que eles possam enfrentar de forma mais
eficaz e mais produtiva. Esses problemas de ordem psicológica, basicamente esses voltados para o suicídio. A iniciativa recebe financiamento por meio da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura e, de acordo com o coordenador, deve ser desenvolvido em várias escolas de Campina Grande. Então, as ações previstas são as seguintes. Nós estaremos em 4 escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, escolas que já foram indicadas pela Secretaria da Educação, que tem esses indicadores de violência, de suicídio, serão lá. E lá nós levaremos a performance teatral, a partir do texto de Saulo Queiroz, Convite para a Morte, e em seguida faremos esse debate necessário, urgente, preciso, junto com esses alunos, esses adolescentes, na tentativa, sim, de clarear o tema, de apresentar possibilidades, né, de apresentar um suporte, na verdade, para que esses fenômenos não voltem a acontecer. O objetivo da iniciativa é apresentar o projeto a cerca de 1.000 estudantes e 40 professores. Ele pode auxiliar, né, pelo menos os jovens que forem atingidos pelo projeto, terão a possibilidade de fazer uma reflexão sobre o que é o suicídio, né, sobre o que leva ao suicídio e mais ainda, e melhor, tendo um suporte, tendo um acompanhamento, tendo um apoio, o suicídio pode não vir a acontecer. Então, acho que o projeto pode dar uma importante contribuição nesse sentido. Para José Pereira, que é professor do Departamento de Psicologia da UEPB, as escolas precisam realizar mais ações que tratem do tema da saúde mental dos seus alunos. O projeto vai pontualmente dar essa contribuição, mas é óbvio que a escola precisa estar sempre acessando esse tipo de atividade. Esse projeto ou criar outras possibilidades também dentro da escola, de eventos que discutam o tema. A questão é que o tema é um tema muito difícil de discussão, de debate. É um tema que a gente termina sem querer escondendo ele, não discutindo ele. Então a escola pode provocar também através de eventos, através de semanas pedagógicas na formação de professores. Existem várias possibilidades para que a escola possa contribuir sim para que esse fenômeno do suicídio não venha a acontecer. E o projeto pode dar uma pequena colaboração também às escolas onde vai passar. Ele pode deixar essa semente, pelo menos plantar essa possibilidade que a escola possa entender como importante e ela possa, da partir daí, startar outras atividades importantes nesse sentido para esclarecer os alunos e dar esse suporte psicológico que é muito importante. Com produção da Codecom UEPB, Tiago Vasconcelos para o CBN Universidade. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. O CBN Universidade teve a apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares, reportagens de Micaela Nogueira e Tiago Vasconcelos, produção e edição de Isis Coelho e Luciele Lima, edição técnica de Apolo Ricarte, direção-geral de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. E se você perdeu algum trecho do nosso programa, não se preocupe. A edição deste sábado está disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Lá, além do CBN Universidade, você acompanha toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPB Oficial no Instagram e no Facebook é só pesquisar a nossa página, Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. A gente se despede por hoje, mas espera você no sábado da próxima semana, às 9 horas da manhã. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.